Vladimir Putin deu uma coletiva bastante forte, bastante significativa, afirmando que os Estados Unidos ele tem interesse num conflito armado no leste ucraniano, porque suas posições geopolíticas ficariam muito mais favoráveis e isso barraria o crescimento da Rússia. E mais, talvez essa política norte-americana tenha até algum tipo de influência na China também. Será que os Estados Unidos eles querem um conflito China e Taiwan e Rússia e Ucrânia para afirmar o seu poder geopolítico? O que o Putin quer dizer com isso? Se você quer entender um pouco mais sobre isso, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Curso completinho de Geografia, Geopolítica e Atualidades para você pré-vestibulando, concurseiro ou interessado nesse conhecimento, link aqui na descrição, preço baratinho, contato direto comigo, vocês não vão se arrepender. Beleza? Então bora lá pro vídeo, galera. Seguinte, ó. O Putin, mais uma vez, né? Aliás, inclusive, o canal que é bem interessante para vocês acompanharem é o canal Sputnik, né? É um canal tanto no YouTube, como é um canal também de notícias, né? Uma página de notícias, porque ele mostra, é um site de notícias russo, de influência russa. Então ele mostra muito o lado russo da notícia. É interessante, além de BBC, CNN e tal, que mostra uma visão um pouco mais ocidentalizada dos fatos. Então, várias das entrevistas, das coletivas, vocês acham, por exemplo, no canal do Sputnik, tá? Recomendo para vocês. Traduzido, tá? Tudo bonitinho, para quem não sabe falar russo, claro. E nessa última coletiva, o Putin falou que é claro que os Estados Unidos está mostrando uma vontade de que o conflito aconteça. Qual que é a ideia do Putin? O Putin alega que o mundo ocidental, principalmente os Estados Unidos, tem muito medo hoje do crescimento de uma aliança sino-russa, da China e da Rússia. E é fato que, principalmente pós os anos 2000, com o crescimento dos países emergentes, pós-crise de 2008, que a gente tem uma crise do G7, do G8, né? Enfim, das 7 economias mais desenvolvidas do mundo, os países emergentes crescem em força, a China se destaca, a Rússia começa a se destacar. A gente pode falar da questão da Crimeia, a questão da Síria, o apoio da Rússia ao Irã. Então a Rússia ela vem voltando a ser um grande player dessa geopolítica internacional. Talvez muito parecido com o que foi durante a Guerra Fria, só que, claro, hoje Rússia e China não têm nenhum objetivo de transformar o mundo no mundo socialista. É um imperialismo muito mais econômico, político e tal, não no sentido socialista. A Rússia nem socialista é, e a China é um socialismo meio, mais ou menos, né? Um socialismo de mercado, não tem esse interesse. Qual que é a premissa do Putin, então? Que com as atitudes hoje que Reino Unido, Dinamarca, Espanha, os aliados, né? A Alemanha um pouco menos, embora a Alemanha tenha tido um problema geopolítico recentemente também, né? A Alemanha impediu que uma agência de notícias, uma televisão russa, mandasse as suas imagens de satélite para a Alemanha, e aí a Rússia foi lá, a DW foi fechada na Rússia, a DW que talvez seja uma das maiores aí, agências de comunicação alemãs no mundo. Então, apesar desses entreveros aí entre Rússia e Alemanha recentes na questão da mídia, a gente pode falar que a Alemanha confronta um pouco menos a Rússia. O Olaf Scholz sabe da preocupação que é a Rússia sofrer uma série de sanções, porque quem fornece gás natural para a Alemanha é a própria Rússia. Mas enfim, voltando, né? Qual que é a premissa então? É que todos esses países ocidentais da OTAN que estão aumentando suas posições, eles querem mesmo que a Rússia faça uma intervenção na Ucrânia. Lembrando que a Ucrânia, ela não é membro da OTAN, tá? Isso tem que estar bem firme na cabeça de vocês. Por quê? Porque caso a Rússia fizesse uma intervenção no leste ucraniano, isso justificaria, teoricamente, claro, mandar mais posições ainda, mandar mais soldados para as áreas de fronteira com a Rússia. Tá vendo? A Rússia é doida, a Rússia vai invadir a qualquer momento, e isso justificaria, inclusive, sanções econômicas contra os russos, que poderia brecar o crescimento econômico da Rússia, segundo Putin. Então, os Estados Unidos está buscando um conflito. Os Estados Unidos, por exemplo, disse, né, de novo, sem informações oficiais, pelo menos sem a comprovação de fato, que a Rússia estava planejando um vídeo fake, um vídeo falso, com um suposto ataque da Ucrânia contra russos que vivem no leste ucraniano, para comover a opinião pública da Rússia, para justificar uma intervenção. A Rússia falou que isso é falso e mesmo assim o Pentágono não mostrou nada disso, né? São todas as alegações que são feitas. Os Estados Unidos, além de uma série de armamentos, estima-se mais de R$ 1 bilhão desde o ano passado mandados para a Ucrânia, que novamente, ressalto, não é membro da OTAN, agora recentemente mandou mais 3 mil soldados para próximos ali da área de fronteira. A gente não pode esquecer que hoje, na fronteira entre Rússia e mundo ocidental, Rússia e OTAN,
a gente tem Letônia, Lituânia, Estônica, tropas no Mar Báltico, por exemplo, tudo isso próximo da Rússia. A Turquia, acabou de fazer uma visita, o Erdogan, à Ucrânia, é também membro da OTAN. A Romênia e Bulgária são membros da OTAN, a Polônia é membro da OTAN, as tropas do Mar Negro, principalmente a Espanha ali mandando, estão se aproximando também da Crimeia, que hoje supostamente é um território russo. Então a OTAN, ela se mobiliza cada vez mais, aproxima cada vez mais as suas tropas, porque isso motivaria uma ação da Rússia. E a ação da Rússia motivaria respostas do mundo ocidental, praticamente sanções que dificultariam o crescimento econômico. O que a Rússia pede hoje é que a OTAN pare de se aproximar e que faça digamos assim, uma promessa que nunca vai fazer a Ucrânia entrar para a OTAN, nunca vai fazer a Geórgia entrar para a OTAN. Então a Rússia pede um afastamento da OTAN dos seus países ali de fronteira. Lembrando que a OTAN considera que isso é um pedido descabido porque cada país adota a política que bem entender. Ou seja, se a Ucrânia um dia quiser entrar para a OTAN e cumprir todos os pré-requisitos, pô, beleza, não é a Rússia que vai falar que eu não posso. A Geórgia, pô, se quiser, beleza, não é a Rússia que vai falar que eu não posso. Já a Rússia alega que essa posição militar mais próxima dos americanos é muito bom quando é feito com outros países, mas que quando a Rússia, por exemplo, ameaçou fazer também por opção dos venezuelanos e dos cubanos, uma aproximação militar com Cuba e Venezuela, aí os Estados Unidos considerou isso uma ofensa. Ou seja, os Estados Unidos pode, por autodeterminação política dos povos, se aproximar militarmente dos países do leste europeu. Mas se a Rússia quer se aproximar militarmente, por autodeterminação política e dos povos também, dos países da América Latina, isso é altamente condenável pelos Estados Unidos. O fato é que a Rússia ela está se aproximando cada vez mais da América Latina, tanto politicamente como geopoliticamente, economicamente falando. Por exemplo, além da visita que a gente vai ter, o Bolsonaro vai fazer dentro de 2 semanas, segundo o Bolsonaro, a Rússia, que aliás já está sendo amplamente criticada. Os Estados Unidos, também segundo a Reuters, anunciou que pediu para o governo brasileiro não fazer a visita nesse momento, e aí o Bolsonaro dessa vez fez certo, tá? Penso eu. Pô, você tá me criticando? Você não tem nada a ver com os conflitos que eu faço aqui, ó, com as mediações que eu faço com a Rússia. Biden, se você quiser, eu com todo prazer vou para os Estados Unidos também negociar negociações bilaterais com vocês. Mas agora os Estados Unidos querer se intrometer e pedir para o Brasil não negociar com a Rússia, lembrando que a Rússia, por exemplo, se cortar comércio com a gente, cancela a importação de bastante fertilizantes, que é importante para a nossa safra agrícola, nitrato principalmente, né, importado da Rússia. Então prejudicaria bastante a nossa agricultura. A Ucrânia também, né, a mulher do embaixador ucraniano pediu para Michele Bolsonaro, que é sua amiguinha ali, para que ela não faça visita oficial. Penso eu que o Bolsonaro vai fazer, e tá certo para ele fazer, tá? Mas o Alberto Fernandes, que é presidente da Argentina, foi à Rússia e inclusive fez declarações mais enfáticas ainda contra os Estados Unidos, coisa que eu acho que o Bolsonaro não vai fazer, e com razão, tá? O Alberto Fernandes falou que grande parte da dívida externa argentina é culpa dos Estados Unidos, da manutenção dessa relação desigual que existe comercialmente, economicamente, entre Argentina e Estados Unidos. Então, que seria agora o momento, talvez, da Argentina deixar de se aproximar tanto dos americanos para aproximar um pouco mais do mundo oriental. Penso eu, a visita ao Alberto Fernandes vai para a China ainda, que hoje é o maior parceiro comercial da Argentina, e da Rússia, tá? Que seriam possíveis aliados. Ou seja, além do Brasil e da Argentina, os 2 maiores players aí da geopolítica da América Latina, a gente também tem a promessa de uma suposta intervenção também mais próxima em Venezuela e em Cuba. A Rússia, contrariando esses 3.000 soldados que os Estados Unidos mandou para a área de fronteira, também está mandando mais ou menos 30.000 soldados para a área de Belarus, também formando um cerco contra a região do leste ucraniano. Então, uma possível mobilização, um possível ataque, tem várias áreas de fronteira, tá? Tem várias áreas possíveis de serem atacadas. E essa premissa que o Putin falou, dos Estados Unidos estar querendo que a Rússia faça uma intervenção, ela é bastante lógica. Por quê? Isso motivaria de novo sanções. Vamos pensar, por exemplo, na questão chinesa. A gente tem hoje a região do Mar da China, a região do Índico-Pacífico, uma das regiões mais movimentadas economicamente do mundo. Temos países ali como Filipinas, Malásia, Indonésia, etc., que são grandes países que fazem muito comércio ali, e a China cada vez mais domina esses territórios, com a construção de ilhas artificiais, um expansionismo mesmo. Recentemente, ano passado, foi lançada a aliança AUKUS, Austrália, United Kingdom e Estados Unidos. E Scott Morrison, da Austrália, Biden e o Boris Johnson fizeram uma aliança
que garante que a Austrália recebeu uma série de submarinos com tecnologia nuclear, não de ataque, né, mas de combustível, para fazer uma espécie de vistoria, ou seja, para minar o poderio, o expansionismo militar chinês. Professor, mas a China é perigosa, a Rússia é perigosa. Para mim, todos os países são perigosos, tá? Não tem país bonzinho e malvado na geopolítica internacional. Todos são perigosos e todos pensam somente nos seus interesses. Mas é o que eu falei para vocês. Quando a Rússia quer se expandir para a América Latina, os Estados Unidos não gostam. Se os Estados Unidos, a OTAN, quer se expandir para o leste ucraniano, quer se expandir para a Europa Oriental, aí pode. Quando a China quer aumentar suas posições no Mar do Índico-Pacífico, os Estados Unidos não gostam. Mas quando os Estados Unidos vai lá e, através de uma aliança militar, propõe a instalação de submarinos nucleares para vistoriar as atividades chinesas, aí tudo bem. Tanto que a China falou, o que é isso? É uma guerra fria que está acontecendo? Está voltando à estaca da Guerra Fria? E se a China vistoriasse o Mar da Califórnia? Vocês teriam a mesma posição de neutralidade? Ah não, estamos aqui só prevenindo a democracia, a paz mundial? Então tem muito sentido, né, o que Rússia e China falam. Nesse momento, tá? Não estou defendendo posições, não são bonzinhos. São bastante questionáveis politicamente e tal. Mas a gente sabe que o Biden, inclusive, está passando um momento de queda da sua popularidade. Ação desastrosa no Talibã, a questão da inflação, enfim, uma série de problemáticas americanas. E talvez um expansionismo maior, uma questão geopolítica mais forte no leste europeu, reforce esse autoritarismo, esse protagonismo americano e aumente a popularidade do Biden, além de aumentar as posições geopolíticas americanas. Será que o Putin tem razão, então, no que ele falou? Há uma tentativa dos Estados Unidos de motivar um conflito para justificar uma resposta e minar o crescimento russo e também chinês? Deixa aí nos comentários, galera, quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau. Só lembrando que o Macron, presidente da França, promete fazer uma reunião com líderes da Rússia e da Ucrânia separadamente para promover a paz. Será que o Macron vai ser o fiel da balança? Vai conseguir acalmar as questões aí, a coisa no leste ucraniano? Sei não, hein, pessoal? Deixa aí nos comentários.